Nós caminhamos pela fé. Abacuque nos diz que o justo viverá pela sua fé. E é baseado neste livro, o livro de Abacuque, que nós vamos fazer a nossa meditação. E eu queria convidar você a orar com a gente, queria convidar você a buscar a presença de Deus agora e a colocar-se diante do Senhor, pedindo a Deus para falar o seu coração, mediante a palavra do nosso Deus. O texto que nós vamos ler é Abacuque capítulo 3. Abra a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta e a gente vai meditar na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós cantamos a verdade bíblica, que a Tua palavra não volta atrás, que o Senhor não muda, que o Senhor não falha, que o Senhor é o Deus que promete e cumpre as Suas promessas. E por isso, ó Deus, também cantamos a verdade bíblica, que vamos caminhar por fé, que vamos viver nesta vida olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que em meio às muitas lutas e os muitos desafios que estão diante de nós, preferimos viver a fé, pois o justo viverá pela sua fé. O desejo do nosso coração nesta hora, ó Deus, é que o Teu Espírito manifeste com poder e glória sobre a vida de cada um que está ouvindo nesta hora esta mensagem. E também, ó Deus, pedimos que o Espírito Santo do Senhor promova edificação aos corações de todos que estão acompanhando agora esta live, também por aqueles ou naqueles que ainda verão e ouvirão esta mensagem de algum momento da sua vida, que haja edificação, que o Senhor possa produzir nos corações quebrantamento, rendição ao Senhor e principalmente um compromisso de andar por fé. É o que nós te pedimos, confiados na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Abacuque capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 17. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 37. Nós vamos falar da fé que nos alegra, da fé que nos leva a viver em alegria e em satisfação no Senhor. Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém. Amém. Eu quero ler ainda este texto em uma outra versão, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Se você tiver aí, você pode acompanhar também, que diz assim: mesmo que não floresça a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos. Amém. Que o Senhor possa aplicar a leitura desse texto na minha vida e na sua vida. Eu queria te fazer uma pergunta para
começarmos esse momento de meditação na palavra do Senhor. A pergunta é: qual é a experiência mais difícil que você já teve ao longo da sua vida? Qual foi a experiência mais dura, mais cruel que você já teve ao longo da sua vida? Eu queria fazer outra pergunta para você. Qual o evento que mais mexeu com você emocionalmente? Qual a situação, qual a circunstância que você viveu que mais mexeu na sua vida, que mais afetou as suas emoções? Talvez alguns, ao refletir sobre essas perguntas, poderiam responder, por exemplo, que a morte de um cônjuge foi o golpe mais duro da sua vida. Talvez a resposta seria a morte de um filho, ou de um pai, ou da mãe. Talvez respostas desse tipo seria a sua resposta para dizer ou para apontar o momento mais difícil que você enfrentou na sua vida. Talvez alguns responderiam como respostas a como resposta a essas perguntas, que o momento mais difícil, o momento que mais lhe afetou emocionalmente foi, por exemplo, você ter sido violentado fisicamente, sexualmente, foi você ter sido levado a um constrangimento como este. Talvez a resposta a essas perguntas tenha sido você ter se decepcionado ou ter sido afetado emocionalmente ou ter sido marcado numa experiência difícil de alguém ter te rejeitado amorosamente. Alguém que você amou, que você deu a sua vida e de repente essa pessoa te rejeitou, te abandonou ou te deixou. Para outros, a resposta a essa pergunta poderia ser um pecado que eu cometi, algo que eu fiz, que me entristeceu profundamente, que marcou a minha vida, que me levou a uma profunda tristeza e a um profundo pesar diante de Deus. Agora, diante das respostas que você deu a essas perguntas, eu queria que você voltasse um pouco no tempo e você respondesse a mais uma pergunta. Quais foram os seus pensamentos em relação a Deus naquele momento difícil da sua vida? Quais foram as suas reações diante de Deus naquele momento ou neste momento mais difícil da sua vida? Ao lembrar dele, ao lembrar desta angústia que tomou conta do seu coração diante da situação que você viveu, quais foram os seus pensamentos em relação a Deus? Quais foram suas atitudes em relação a Deus? Você, por acaso, teve um desejo profundo de orar e de buscar a Deus? Se você teve, como foi este momento? Você orou em lágrimas? Você se derramou diante de Deus? Ou você se portou diante de Deus com raiva, apontando o dedo para Ele, dizendo: Deus, o Senhor é culpado? Por que o Senhor está deixando eu viver isso? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? As nossas não são diversas. As nossas reações são muitas vezes intempestuosas. E o texto que nós estamos lendo aqui de Abacuque, capítulo 3, contém palavras de esperança. É muito comum nós recorrermos a este texto, mas recorremos normalmente, exclusivamente a estes textos. E esquecemos do que lhe antecede. Nós só podemos compreender e entender os versículos 17 ao 19 do capítulo 3 de Abacuque a partir do momento que nós voltamos aos versículos anteriores, aos capítulos anteriores, porque aí nós vamos descobrir o profundo desespero pelo qual o profeta escreveu, ou em que circunstâncias, ou
tamanha a angústia do coração do profeta que o levou a escrever e a falar essas palavras. Se você prestar atenção no versículo 16, por exemplo, olha o que ele diz no versículo 16. Olha o que passava no seu coração, na sua mente. Versículo 16, Abacuque diz assim: eu ouvi isso. Ele ouviu sobre o que Deus iria fazer com o seu povo. E ele diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Olha a situação em que Abacuque se encontra. Ele está amedrontado, ele está assustado com aquilo que Deus disse que iria fazer com o povo de Israel. Ele está angustiado, os seus pés bambearam, ele tremeu, o seu coração, o seu íntimo estremeceu. O profeta vê que Deus iria agir como um fogo consumidor. O profeta percebeu que Deus estava julgando Israel, que Deus iria tratar aquele povo, e ele se estremeceu, ele tremeu diante de Deus. Abacuque, irmãos, escreveu o seu livro cerca de 18 a 20 anos antes de Jerusalém ter sido destruída. Jerusalém foi destruída em 586 a.C. pelos babilônicos. E muito possivelmente Abacuque viu esta situação. É possível que ele tenha vivenciado, talvez ele deve inclusive ter morrido nas batalhas. Ou talvez Abacuque tenha morrido no cerco que Nabucodonosor fez a Jerusalém e que provocou uma grande fome na cidade. Ele passou por tudo isso, com certeza, de alguma forma ele vivenciou angústias terríveis. Nós não sabemos como foi o fim de Abacuque, mas com certeza ele vivenciou aquela realidade tão difícil. E você quer compreender o que de fato estava acontecendo nos dias de Abacuque, ou por que ele estava tremendo, ou por que ele estava angustiado quando ele ficou sabendo o que Deus faria com Israel? Volta os seus olhos, por exemplo, para Lamentações, porque Jeremias, ele experimentou todos esses terrores. Jeremias vivenciou de fato, quando Nabucodonosor, por exemplo, cercou a cidade por 2 anos, e muita gente morreu de fome durante o cerco que Nabucodonosor fez. O rei de Judá e seu exército tentaram fugir, tentaram escapar através de um buraco na parede à noite, mas eles foram capturados e foram mortos. O exército babilônico, em seguida, entra na cidade de Jerusalém e sai destruindo tudo, saqueando, matando pessoas, empilhando pessoas, destruindo, acabando com a cidade, abusando sexualmente de crianças, de mulheres, destruindo famílias. Olha só, Lamentações capítulo 2, versículo 1 em diante, veja o que diz o profeta Jeremias. Como o Senhor cobriu de nuvens a sua ira, a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todos os moradores de Jacó, e não se apiedou, derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino dos seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó com labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou ao seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo. O que era formoso à vista derramou o seu furor com fogo na tenda da filha de Sião.
Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Olha o que diz, a partir do versículo 11: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou na angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exala a alma nos braços da sua mãe. Que poderei dizer-te? A quem compadecerei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, quem te acudirá? Versículos 20 a 22. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste isso. Onde as mulheres comeram o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Olha o que Jeremias está dizendo: Senhor, as mulheres terão que comer os seus próprios filhos. Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou quem ficasse. Você está vendo o relato de Jeremias? Você percebeu a tragédia pela qual Jeremias, Abacuque estão vivendo? Você percebe que a angústia de Abacuque não é nem um pouco mínima, mas ele está de fato sofrendo de forma angustiante. Sem minimizar a dor que você sentiu por aquele sofrimento, por aquele momento difícil, sem diminuir o momento que foi difícil você vivenciar, eu acredito que a dor e o sofrimento que Abacuque está sentindo aqui, talvez é incomparável. Nós não podemos dimensionar. Talvez nas nossas mais angustiantes lutas, nós não conseguimos imaginar o que este profeta, o que Jeremias e o que o povo de Israel estavam vivendo naquele momento. Era algo terrível, era algo insuportável. Então preste atenção no texto de Abacuque. Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Irmãos, lembre-se que Abacuque está, na verdade, prevendo exatamente tudo o que Jeremias estava vivendo. A fome, a morte de jovens e de idosos, a morte de crianças, canibalismo infantil, a destruição no templo de Salomão, a profanação das coisas sagradas de Deus, a destruição de um país. É isso que está diante dos olhos de Abacuque quando Deus o faz profetizar sobre Israel. E é isso que está diante dos olhos de Jeremias quando ele visualiza todo o sofrimento do seu povo. Vamos então olhar para esse texto, para o exemplo deste homem
que diante de tamanha calamidade nos ensina a viver pela fé. Olha, irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos conversando uns com os outros e não são poucos os lamentos, as interrogações que estão diante de nós. Como será o amanhã? Nós não sabemos. Nós não sabemos o que nos espera daqui a uma semana. Nós estamos sitiados, não por um exército, mas por uma enfermidade. Abacuque nos ensina, é um exemplo importante pela qual devemos seguir, um exemplo que nos mostra como devemos viver pela fé em circunstâncias desfavoráveis, como devemos viver pela fé em momentos angustiantes, como devemos viver pela fé em tempos difíceis. E eu quero fazer uma divisão aqui para nossa meditação, dando título a estes versículos. São 3 versículos, versículo 17, 18 e 19. Eu quero dar 3 temas, 3 títulos a estes versículos. E o primeiro título é Eu perdi tudo. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja gado. Presta atenção, é algo muito importante. A economia de Judá, nesse momento da história, era baseada quase que exclusivamente na agricultura e também na pecuária. E a agricultura poderia ser dividida em 2 partes. A agricultura ou as culturas permanentes, que eram as árvores de frutos, as oliveiras, as vinhas, eram fruto permanente, eram nativos da terra. E também as culturas anuais, como o trigo, cevada, que eram plantadas constantemente. De acordo com este versículo, quais as partes dessas culturas ou dessa economia seriam consumidas? Preste atenção no texto. Os primeiros itens são figos, uvas e azeitonas. Ou seja, a cultura permanente. Então, Abacuque está dizendo, ainda que aquilo que está diante de nós, todo dia, brotando na nossa cidade, não produza mais, que acabe tudo. Ele está dizendo ainda que essa cultura permanente, que aquilo que sacia a nossa fome, que nós colhemos dia após dia, dá frutos da nossa terra, que tudo isso seque. Então, todas as culturas permanentes, segundo Abacuque, elas foram dizimadas. O outro item, produção dos campos, isto é, as culturas anuais, aqueles alimentos básicos, a fonte para a maior das ofertas, a maioria das ofertas que eles faziam, as ofertas de manjares, por exemplo. Nós falamos aqui das culturas anuais, como trigo, cevada. Ele disse, ainda que não produza trigo, cevada, que tudo se acabe. Nem o permanente e nem as culturas anuais produziriam. E ele vai mais profundo, ele diz, ainda que o rebanho, o gado, ou seja, as ovelhas e as vacas, todo gado esteja morto. Ele está falando de algo extremamente complicado. Ele está falando de uma calamidade. Ele está falando de um extremo que Israel viveria posteriormente. Ele estava falando de algo que viria sobre a terra de Israel. Ele estava falando de fome, de destruição, de guerra. Se você percebeu, Abacuque está falando, mesmo que eu perca tudo, apesar de toda a minha renda ter desaparecido. Ele está dizendo, olha, na minha terra, na nossa terra, não vai
não vai produzir nada. Nós vamos lá no curral e nossos gados estarão mortos. Nós vamos colher trigo e não haverá trigo. Nós vamos nas figueiras e não haverá figo. Ele está dizendo que tudo vai se acabar. É uma calamidade. Talvez para nós seria, por exemplo, dizer assim, quando eu perder o meu emprego, ou quando o meu seguro-desemprego acabar e eu não tenho perspectiva alguma, quando eu não puder trabalhar porque algo aconteceu comigo e um acidente, eu me tornei inválido, e quando eu busquei um recurso, uma aposentadoria por invalidez, eu não consegui, quando, por exemplo, as contas vão chegando e eu não tenho dinheiro para pagar. É uma calamidade, algo que nós não conseguimos imaginar. Mas realmente a situação de Abacuque é muito pior do que isto. Em Judá, irmãos, não havia agências de serviços sociais. Lá em Judá não havia abrigos para quem quisesse esconder. Lá em Judá não havia Bolsa Família. Lá em Judá não havia um governo dizendo, olha, vamos doar 500, 600 reais para cada família que está passando um momento difícil. Não havia nada disso. Sem renda, sem recurso, significava que haveria uma profunda morte. Abacuque estava mostrando que aquela realidade era uma realidade de dificuldade profunda. Desde o mais rico ao mais pobre, todos passariam por situações difíceis. Imagine enfrentar a perspectiva de ter alguém da família passando fome. Imagine, nós estamos vendo as notícias, por exemplo, lá da Itália, quantas pessoas morrendo, 700 pessoas por dia, lá na Espanha, 900 pessoas por dia morrendo por causa do coronavírus, e nós estamos angustiados, sofrendo com isso. Imagine se fosse um ente querido nosso. Foi isso que Abacuque enfrentou, irmãos. Mas não deixe que essas extremidades, que essas calamidades possa cegá-lo. Não permita que as declarações do secretário-geral da saúde no mundo diga, estamos numa pandemia. Não deixe que isso cegue os seus olhos, que segue o seu entendimento. Não permita que as circunstâncias adversas da vida tapem os seus olhos espirituais. Não permita que as adversidades o proíba de enxergar aquilo que está além do que os nossos olhos podem ver. Há uma outra perspectiva pela qual devemos olhar para esses versículos. E talvez seja mais fácil para nós conjecturar. Talvez seja mais fácil para nós aplicar na nossa vida, uma vez que nós conhecemos a história de Abacuque e o que Deus fez pelo povo de Israel. Portanto, olhando para esta realidade tão triste, tão drástica, quando Abacuque diz, eu perdi tudo, no versículo 18, ele traz de volta uma perspectiva positiva diante desta calamidade. E o segundo título que eu quero dar a este texto, no versículo 18, é, no entanto, eu me alegrarei. Versículo 18 é o que Abacuque disse. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Note-se aqui, existem três reações que Abacuque faz, três coisas que são provocadas e que ele reage, e que essas reações podem ser também a minha e a sua diante de calamidades, diante de sofrimento, diante de epidemias, de pandemias, ou seja, qual for o seu momento que você está vivendo. A primeira reação
que Abacuque tem, que nós podemos aprender com ele, é que ele não se lança com raiva diante de Deus. Ele não aponta para Deus, ele não diz para Deus, o Senhor é culpado. Ele não diz para ele, Deus, o Senhor não tem o direito de fazer isso com o seu povo. Ele não diz para Deus, Deus, o Senhor é injusto. Deus, o Senhor não pode permitir que eu passe por isso. Não, Abacuque não diz isso. Ele diz, eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele não coloca a culpa em Deus. Ele não se derrama diante de Deus com raiva. Ele não vira as costas para Deus. Ele reconhece que Deus é a sua salvação. Uma outra coisa que Abacuque faz, ele não se ilude quanto à realidade. Ele não tem a pretensão, irmãos, de que o mal não vai acontecer. Ele não está aqui enganando-se ou enganando a outros. Ele, como profeta de Deus, ele fala de fato aquilo que iria acontecer. Ele fala, ele aponta os problemas. Ele não se coloca em um mundo de fantasia. Ele não está iludido dizendo, não, tudo isso é ilusão, tudo isso é nada. Ele não se porta diante da realidade ignorando-a. Ele não diz, não, eu não vou pensar nisso, porque isso vai passar. Ele não está alienado quanto à realidade. Ele não liga a TV e põe os seus olhos ou os seus ouvidos naquilo que ele somente quer ouvir. Ele sabe que a realidade é difícil, nós também sabemos. Embora nós não precisamos dar ouvidos aos mensageiros do caos, como nós falamos hoje pela manhã, mas nós não podemos duvidar que estamos vivendo um momento delicado da nossa história, da história do povo brasileiro, do povo mundial. E a outra coisa, preste atenção nisso, Abacuque não se fundamentou na sua força. Ele não se garantiu na sua força. Ele não diz, apesar de tudo, eu estou aqui aguentando forte. Não, eu vou vencer. Eu sou um vitorioso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não usou os chavões do evangeliquez. Ele não determinou absolutamente nada. Ele não se portou achando que ele encontrava nele a força para superar os problemas. Pelo contrário, ele disse, eu me alegro no Senhor, porque Ele é a minha salvação. Não, Abacuque não é aquele irmão do fogo que vai dizer assim, não, eu posso, eu determino. Eu digo isso, eu digo aquilo. Pelo contrário, ele vai dizer, eu exulto no Senhor, eu dependo do Senhor, eu me alegro no Senhor, a minha salvação é o Senhor. Abacuque, irmãos, ele não só prevê a possibilidade de que ele poderia perder tudo, mas também prevê que o mundo como ele conhece, juntamente com tudo que ele amava, com tudo que lhe agradava, seria destruído terrivelmente. Ele sabia que Israel estava para ser julgado por Deus. E diante desta calamidade, diante desta realidade extrema, ele diz, eu não vou acusar Deus de infiel, de injusto, eu não vou apontar o dedo para Deus, eu não vou confiar na minha própria força, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Como é que ele pode dizer isso, irmãos? Como ele pode olhar para o terror do cerco de Nabucodonosor? Como ele pode se gloriar em Deus diante de uma realidade tão dura e tão cruel? O versículo 19 responde, e este é o terceiro título que eu quero dar a esta meditação, que diz o seguinte, porque Deus conduziu-me até aqui. Porque Deus me conduziu até aqui. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza
e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Esse versículo explica por que Abacuque pôde se alegrar em Deus, em meio a uma terrível realidade que ele estava prevendo, em meio a um caos que estava para se estabelecer. Eu queria que nós considerássemos pelo menos 3 questões que surgem aqui nesse texto quando tentamos entender o que ele está dizendo. Porque ele diz, os meus pés, ele me faz os meus pés como os da corça. Por que Abacuque está dizendo isso? Porque ele está dizendo que ele anda em lugares altos. Presta atenção nesses detalhes. Ele me faz os meus pés como os da corça. Se Abacuque vivesse na nossa região aqui, ele poderia ter dito mais ou menos assim: ele me faz como um burro de carga que sobe o Ibituruna, carregando os paragliders, as barracas daqueles que vão lá para o alto do Ibituruna pular. Claro que hoje nós já temos aqui no Ibituruna carros que sobem, mas vamos imaginar um burrinho subindo o morro pelas trilhas até chegar lá no pico. Os burros de carga, se você perceber, se você lembrar da figura, você vai perceber que os cascos deles são cascos duros, resistentes. Eles não são feridos com as pedras, eles não são machucados. E esses cascos, eles suportam andar por lugares íngremes, por lugares difíceis e altos. Então Deus projetou os pés dos burrinhos para escalar montanhas. Eles não escorregam, eles não caem, e eles são fortes. E eles levam as cargas pesadas e não machucam as suas patas. Abacuque usa a figura do servo e não de um homem. E ele quer ilustrar isso dizendo o seguinte: o servo também é capaz de subir a alturas elevadas. E não só subir, mas de forma rápida. O servo, ele consegue subir em lugares muito altos, em lugares difíceis ou de difíceis acessos, com muita força e muito rapidamente. Então Abacuque se alegra porque o Senhor vai torná-lo capaz de, como pés de corça, subir, correr de forma rápida para as trilhas, para os lugares de salvação que o Senhor proverá. Ele estava confiando que Deus promoveria a salvação. Quando ele diz, eu exulto no Deus da minha salvação, ele está dizendo, eu sei que Deus vai proporcionar um lugar para eu estar seguro. A outra expressão que nós vemos aí, ele me faz andar altaneiramente ou em lugares altos. E o Ibituruna é um exemplo bom para a gente lembrar. Imagine se acontecesse algo catastrófico aqui em Governador Valadares e nós tivéssemos que nos socorrer em algum lugar, de repente, talvez aí uma enchente de forma de projeção grandiosa no Rio Doce, algo que nunca se imaginou e, se Deus quiser, não vai acontecer. Mas imagine algo assim. Qual o lugar que toda a população pensaria imediatamente em se proteger? Lá no Ibituruna. Ninguém aqui faz isso todo dia. Você não sobe lá no Ibituruna todo dia. Você não faz isso simplesmente para mostrar o quanto que você está forte fisicamente. Mas nesta cultura
que Abacuque está falando, lugares altos conota uma tarefa difícil, um lugar desafiador. Refere-se a um lugar que ninguém iria, a menos se fosse por absoluta necessidade. Você pode subir a um lugar alto para se livrar de uma catástrofe natural, por exemplo. Mas você só faria isso por extrema necessidade. Assim, lugares altos aqui significa uma tarefa difícil, um lugar desafiador. Faz-me andar de forma altaneira ou nas maiores alturas. A Bíblia NVI que nós lemos traduz assim: habilita-me para ir às alturas. A melhor das traduções aqui seria essa. Nós vemos andar em algumas traduções, ou permitir, ou ir. Mas em hebraico existe apenas um verbo, e o verbo é passeio. Portanto, neste caso, a frase pode significar: ele me leva a esses lugares altos, ele me faz ir para lá, mesmo que eu não queira ir. Ele me permite andar em lugares que eu não poderei ir sem a sua ajuda. É isso que Abacuque está dizendo. Eu estarei em lugares seguros que o Senhor me levará. Lugares que eu não consigo imaginar. Lugares que eu só estarei se Ele de fato me levar. São ideias importantes aqui nesse texto. Abacuque não está falando, irmãos, de uma tarde agradável de escalada, de uma subida num momento de lazer. Ele teme o que Deus estava revelando para ele, e ele sabe que o caminho aqui seria difícil e muito perigoso, e nesse sentido Deus está levando a um lugar que ele nem queria ir, que ele nem queria estar. No entanto, ele diz: Deus é a minha força. E Abacuque está confiante de que Deus vai permitir ele viver, ele fazer o que ele nunca poderia fazer com a sua própria força. É por isso, irmãos, que Abacuque diz: eu vou me alegrar no Senhor. Porque ele crê que Deus vai lhe dar condições de viver além daquilo que ele pode imaginar. É por isso que ele se alegra. Deus o levou a este mesmo lugar, e embora, irmãos, não haja dor e dificuldade, agora ele sabe que Deus quer salvá-lo do perigo. Ele sabe que Deus, por mais que permita-o passar por momentos difíceis, Deus seria a sua salvação. Até mesmo, irmãos, a morte é controlada por Deus. A morte só acontece se Deus assim permitir. Se Deus determinar. Então, por que se alegrar? Irmãos, nos alegramos no Senhor porque Deus é bom. Nos alegramos no Senhor porque Deus é fiel. Nos alegramos no Senhor porque Deus é a nossa salvação. Por que nos alegrar em tempos difíceis? Nos alegramos porque Deus é sábio. Nos alegramos porque Deus está no controle da história. Nos alegramos, irmãos, porque Deus sabe o que está fazendo. Eu não sei, nem você sabe. Eu não sei quais são os desígnios de Deus diante disso que nós estamos vivendo nesses dias. Estejamos com os nossos ouvidos atentos para discernir. Mas Ele sabe todas as coisas. É por isso que eu e você precisamos viver pela fé. E aqui eu quero encerrar trazendo as lições para que nós possamos viver pela fé. Se você prestar atenção, nós vamos perceber que esse texto nos dá duas lições importantes para que nós possamos viver pela fé. E a primeira lição é: andar pela fé é mais difícil do que andar por vista. Andar pela fé é mais difícil do que andar por aquilo que estamos vendo. Sim, é difícil andar pela fé. Abacuque, no capítulo 2, ele apresenta-nos lições sobre como devemos viver pela fé.
Ele diz lá no capítulo 2 que o soberbo procura satisfação em si próprio, o soberbo procura satisfação ou segurança em si mesmo, o soberbo precisa ou procura realização e honra para si mesmo. O soberbo quer ter o controle da vida, controle da história, quer determinar os seus dias. A resposta natural a esses desejos é procurá-los dentro de nós. Quantas vezes nós buscamos resolver os nossos problemas segundo as nossas próprias forças? Quantas vezes tentamos estabelecer a nossa própria segurança? Quantas vezes tentamos realizar os nossos próprios desejos, trazendo muitas vezes honras para nós mesmos? Mas para aquele que vive pela fé, Deus diz: não leve a cabo esses desejos. Não queira tomar conta da sua vida. Não queira assumir a dianteira da sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você não vai satisfazer a você mesmo. Você é limitado. Você não consegue acrescentar um côvado à sua existência. Você não consegue acrescentar 21 centímetros à sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a 1 segundo, 2 segundos, nós não sabemos o que nos espera. Deus está dizendo: você não vai se satisfazer desta forma. Então, Deus está dizendo: ande pela fé, confie em mim, alegre-se em mim, eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Você vai encontrar a verdadeira satisfação, a verdadeira segurança, a verdadeira realização em mim. Se alegre em mim, viva pela fé, exulte no Deus da sua salvação. Porque eu te darei a verdadeira honra. Você encontrará em mim a paz em meio ao caos. Você encontrará em mim segurança em meio às turbulências. Você encontrará em mim a palavra de sossego em meio às tempestades. Então você diz: viver pela fé é difícil. Sim, isso não é surpresa. Andar pelo que você está vendo é fácil. Andar pela fé é difícil. Senão todos viveriam pela fé. Mas é um desafio para nós. Não só cantar, eu vou caminhar por fé. Mas é difícil viver pela fé. Abacuque está dizendo: ainda que tudo se acabe, ainda que haja uma catástrofe absoluta e profunda, eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar no Deus da minha salvação. E a segunda verdade que nós aprendemos é que viver pela fé significa amar a Deus ao invés de amar as bênçãos de Deus. Abacuque vê todas as bênçãos de Deus desaparecer. Israel era sempre abençoada pela colheita, farta e abundante, pelos frutos espalhados nas videiras, nas figueiras. Ele via Deus abençoando o povo com a produção farta de gado, de cordeiros. Mas de repente, segundo a visão que Deus dá a Abacuque, tudo iria desaparecer. A questão agora é: quando tudo vem desmoronando, você continua amando a Deus? Quando na sua vida as coisas vão caindo por terra, você continua amando a Deus? Abacuque nos mostra que ele amou a Deus independente das circunstâncias. Pense num pai que todo dia leva um presente para o seu filho. Todos os dias leva um presente para o seu filho. E todas as vezes que o seu filho recebe esse presente, diz: papai, o quanto que eu te amo. Eu te amo muito, papai. E um certo dia o pai chega em casa e não tem presente naquele dia. E o filho corre para o braço do pai e quando não vê o presente, ele fecha o semblante, ele baixa sua cabecinha e ele fica triste, ele sai para o canto e o pai não recebe o abraço. Pense num rapaz, num jovem
que diz que ama esta jovem, dá a ela presentes todo dia, escreve lindas cartas, poesias. Ele envia flores para ela, mas esta jovem simplesmente o ignora. Como é fácil, irmãos, para nós agir dessa forma com Deus. Como é fácil nós amarmos a Deus quando Deus está nos abençoando, mas o quanto é difícil amar a Deus quando as coisas estão mal. Quando nós não estamos vendo as bênçãos. Como é difícil amar a Deus quando vem a escassez, quando vem o sofrimento, quando vem a epidemia. Como é difícil amar a Deus quando nós estamos confinados, quando estamos separados dos nossos entes queridos. Nós o amamos muitas vezes enquanto estamos sendo fartos de bênçãos. Mas quantas vezes nos irritamos com Deus quando nós não recebemos os nossos presentes? Há uma grande diferença, irmãos, entre dizer eu amo o que você faz por mim com eu te amo independente das coisas. Há uma grande diferença. Viver pela fé significa amar a Deus independente das circunstâncias. Viver pela fé significa amar a Deus independente do que lhe aconteça. Nós, na verdade, devemos ser gratos a Deus pelas suas bênçãos. Mas o nosso amor por Deus, amados, deve ser incondicional, assim como o amor dele por nós. Porque só em Deus encontramos alegria, só em Deus encontramos refrigério, só em Deus encontramos consolo, só nele temos segurança, só em Deus temos a nossa salvação. Ele é o nosso tesouro. E nada do que desejamos aqui nessa terra é mais importante do que Deus na nossa vida. Nada que nós desejemos aqui nessa terra ou que tenhamos aqui nessa terra é mais importante do que o nosso Deus. Então ame a Deus independente das circunstâncias. Lições para viver pela fé. Andar pela fé é mais difícil do que andar por vista. E viver pela fé significa amar a Deus ao invés de amar as bênçãos de Deus. E eu quero concluir, irmãos, voltando a Lamentações, capítulo 2. Você lembra o que o profeta Jeremias disse? Lá no capítulo 2, no versículo 21, nós já compartilhamos esse texto com os irmãos, mas é bom nós lembrarmos o que o texto diz a partir do versículo 21. Ele diz o seguinte, capítulo 3, Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Versículos 37 a 40. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Jeremias, ao escrever Lamentações, ele está vivenciando tudo que Abacuque disse que iria acontecer. E ele diz, eu vou colocar minha esperança em Deus, porque as misericórdias dele não têm fim, porque o seu amor é imenso, porque a sua fidelidade é grande e porque ele é a minha porção. Eu queria te perguntar, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, como que você está reagindo às crises que estão invadindo a sua vida? Você está se alegrando no Senhor? Não por causa da dor, do sofrimento, mas por causa
da ação de Deus na sua vida e da confiança que você tem em Deus, sabendo que Ele reina, que Ele governa, que Ele é soberano, que Ele está sobre tudo e sobre todos. Você se alegra no Senhor diante das suas crises, dos sofrimentos, porque você sabe que Ele é exaltado na sua alegria, que Ele é exaltado quando você, em meio às tristezas, confia plenamente nele. Você põe a sua confiança em Deus e se alegra no Senhor, por saber que ainda que você esteja passando por momentos difíceis, Ele te faz andar em lugares elevados, altaneiros. Quais são os lugares altos sobre a qual Deus irá levá-lo? Será que Ele irá permitir que você tenha grandes vitórias? Ou será que os seus lugares altos serão como os de Abacuque? Não sabemos, mas quaisquer que sejam os seus lugares altos, os lugares para os quais Deus te levará, saiba que Ele que te guiou até lá. E mesmo que você seja parcialmente responsável pela situação, Deus te guiou, Ele te permitirá suportar, Ele irá permitir que você se alegre nele. E a orientação do Senhor para nós nessa noite é: confie no Senhor, confie nele, lance-se sobre ele e ame-o de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, mesmo que tudo falte nesta vida. É a lição de Abacuque para nós. E eu quero reforçar: é fácil, meu irmão, viver isto? Absolutamente. Não é fácil. É muito difícil viver pela fé. Mas é o que o Senhor espera de nós. Mas é o que o Senhor deseja de nós. Vamos orar nesta hora? Ó Deus, nós confiamos em Ti. Nós esperamos em Ti. Nós colocamos a nossa força em Ti. Nós nos alegramos no Senhor. Deus, ajuda cada um de nós a descansar no Senhor, a sossegar no Senhor, a entender que Tu és fiel, que o Senhor nos sustenta em todas as circunstâncias, que não há, Deus, não há circunstância que o Senhor não vá nos sustentar e nos abençoar. Ó Deus, nesta hora, eu peço que o Senhor alcance cada coração com o Teu Espírito, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo serenidade. Ó Senhor, enche os corações de paz em tempos difíceis. Se há alguém nesse momento angustiado, se há alguém desesperançoso, ó Deus, traz esperança a este coração. Traz esperança no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. E dá, ó Deus, uma alegria perene, uma paz que excede entendimento, que às vezes nem nós compreendemos, mas que o Senhor coloca de forma viva em nossos corações. Obrigado porque Jesus é o príncipe da paz e Ele semeia esta paz em nossos corações. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Amém. Nós já estamos encerrando este momento, nos alegrando no Senhor, com a sua vida, com o fato de você estar aqui com a gente, celebrando ao Senhor. Eu queria te convidar para estar conosco mais uma vez na próxima terça, na nossa devocional do grupo de crescimento, do grupo pequeno. E esta mensagem também estará lá no YouTube, na página da Igreja Presbiteriana Betânia, de Governador Valadares. Se você for lá, a partir de amanhã, você vai ver esta mensagem. Você pode compartilhar com alguém
com algum familiar, alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Que Deus te abençoe, que Deus encha a sua vida de alegria, de graça. Aproveite esse momento aí, dá um abraço no seu familiar, quem está do seu lado, seu filho, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Isso vai passar. Nós confiamos em Deus, confiamos no Deus da nossa salvação. Ele nos fará andar altaneiramente e nós veremos o agir de Deus a nosso favor. Deus te abençoe, uma excelente noite, uma boa semana na presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém. Amém.